Olá, minha gente, um grande abraço a todos e uma ótima semana a todos nós. Final de semana movimentado nos bastidores do futebol catarinense. Para você que desliga completamente e se desliga das notícias do final de semana, tem gente que consegue isso, né? Cada vez menos gente, mas ainda tem gente que se desliga. Sextou, desliga de tudo, só vai voltar a ter contato com o mundo real na segunda-feira, né? Pois então vou fazer uma cronologia do que aconteceu rapidamente, uns 40 minutos só, tá, Ângela? Fica tranquila. Vou fazer uma cronologia do que aconteceu de sexta-feira à noite até ontem à noite, 48 horas. Sexta-feira à noite, tudo certinho, tudo. Saímos daqui na sexta-feira para que tivéssemos os jogos deste meio de semana do Campeonato Catarinense. Hoje era para o Concórdia estar lá em Tubarão para jogar com o Tubarão pelo mata-mata do descenso. Acontece que na sexta-feira, na calada da noite, lá pelas 8 horas da noite, o governo estadual baixou um decreto prorrogando a suspensão dos jogos do Campeonato Catarinense até o dia 7 de agosto. Aí deixou o mundo do futebol catarinense enlouquecido, porque havia um combinado, havia um acordo do governo do estado com a Federação Catarinense, com a Associação de Clubes, e os jogos seriam realizados hoje, o mata-mata do rebaixamento, Concórdia e Tubarão, amanhã 2 jogos pelas quartas de final e os outros 2 jogos na quarta-feira, pois o decreto da sexta-feira cancelou tudo. E aí fervilhou os bastidores do futebol de Santa Catarina com indignação total por parte da federação e dos clubes também, que fizeram tudo aquilo que havia sido combinado com o governo do estado. Concórdia e o Tubarão, 2 clubes que enfrentam enormes dificuldades financeiras, tiveram que comprar os testes lá para poder testar os seus jogadores para poder jogar hoje. Quer dizer, mais dinheiro jogado fora por parte do Concórdia e do Tubarão. E aí no final de semana foi um alvoroço e tivemos o Clube da Bola. E o Clube da Bola pegou fogo. Para quem assistiu sábado da 1h30 às 3 horas, vai concordar comigo, principalmente pela entrevista do presidente Francisco Batistotti, presidente do Avaí, falando também pela Associação de Clubes de Santa Catarina. Fortes críticas para o governo do estado, não poupou críticas ao governo do estado pelo decreto de suspender os jogos desta semana e também a emissora que detém os direitos de transmissão do Campeonato Catarinense, porque segundo o presidente Francisco Batistotti ainda tem uma parcela para pagar, eles têm uma parcela para receber da emissora e eles mais do que nunca estão precisando deste dinheiro. Então foram críticas fortíssimas que provocou uma repercussão imediata nas redes sociais e muito grande. Durante o final de semana também, não se descartou, e foi uma notícia que foi adiantada pelo Francisco Batistotti aqui no Clube da Bola, que a federação e os clubes estavam pensando em levar os jogos finais do Campeonato Catarinense ou para o Rio Grande do Sul ou para o Paraná. E ontem, durante o dia, houve esta movimentação e já havia quase que definição de que os jogos do Campeonato Catarinense seriam disputados na Vila Capanema, que é o estádio do Paraná Clube. O Paraná Clube colocou o estádio à disposição, o governo do Paraná já havia, inclusive, aceitado esta possibilidade e havia já um encaminhamento para que os jogos fossem lá no Paraná. Vejam só que situação. E aí, ontem à noite, do nada, o governador do estado ligou para o presidente da Federação Catarinense, dizendo que hoje baixaram um decreto autorizando, então, a volta do Campeonato Catarinense. Ou seja, em 48 horas foram da suspensão, da manutenção da suspensão dos jogos para a retomada do Campeonato Catarinense, que inclusive é matéria do ND+. Temos aí uma matéria completa explicando tudo direitinho, tá aí para você ver, ó. Governador recua e o futebol catarinense retorna nesta semana. Na sexta, decreto do governador do estado proibia futebol até o dia 7 de agosto em Santa Catarina. Alvo de muitas críticas, Carlos Moisés recua na sua decisão, inclusive é a manchete da coluna do Fábio Machado. Então, voltou atrás, na sexta-feira proibiu, no domingo liberou. E assim caminha o nosso estado de Santa Catarina em toda esta situação. É uma situação difícil, é um assunto polêmico que já cansou todo mundo, se transformou uma novela esta questão dos jogos do Campeonato Catarinense, tão complicando aquilo que poderia simplificar. Manda jogar. Se testou positivo, afasta, coloca de lado. Quem tiver positivo, quem não tiver nenhum tipo de problema, vai para o jogo, como todos os estados estão fazendo. Lá em Pernambuco, onde a situação é muito mais grave do que aqui em Santa Catarina, por exemplo, só vou citar Pernambuco, nem vou citar São Paulo, nem vou citar Rio de Janeiro, nem vou citar Rio Grande do Sul, Paraná. Pernambuco ontem teve 2 jogos na Arena Pernambuco. Então,
complicaram aquilo que poderia ser muito mais simples. E aí tem gente que é contra a volta do futebol, que é contra o futebol, não gosta do futebol, com ou sem pandemia, e está no direito. Agora, para quem vive do futebol, sabe que não há ninguém mais protegido e testado nesse momento do que os jogadores de futebol, gente. Eles são privilegiados. Poucos, digamos assim, trabalhadores têm o privilégio de ser testado quase que toda semana para poder ir trabalhar. E se testar positivo, tem uma equipe médica à disposição deles, do momento que eles acordam até o momento que eles vão dormir. Quais outros trabalhadores têm este privilégio? Os jogadores de futebol são os mais privilegiados, são os mais bem cuidados, são os mais protegidos, então eles têm que ir trabalhar, como estamos fazendo todo mundo, mesmo todos correndo o risco deste vírus. Então, vamos ver, se nada mudar, meio de semana, quem sabe quarta e quinta-feira, teremos os jogos aí, os jogos da volta das quartas de final do Campeonato Catarinense e também do rebaixamento, o mata-mata entre Concórdia e Tubarão. Hoje à tarde tem uma reunião para definir, inclusive, a questão da tabela. Dito isso, vamos agora para campeonato que teve jogo. Nesse final de semana, não deu nem para Grêmio, não deu nem para Inter no Campeonato Gaúcho. O Felipe Bueno mostra na reportagem como foi o desempenho da dupla Grenal na quinta rodada do retorno do Campeonato Gaúcho. Um time alternativo que não deu conta do recado e o máximo que o Inter conseguiu foi um empate em Bento Gonçalves. Depois do pênalti cometido por Rodrigo Lindoso, João Pedro abriu o placar para o Esportivo. 4 minutos depois, também em cobrança de pênalti, William Potker marcou para o Colorado. 1-1. Se faltou futebol, sobrou reclamação. Depois do confronto, o técnico Eduardo Cudê disparou contra a situação do gramado e ameaçou deixar o cargo se o problema não for resolvido nas próximas partidas. Que si hay que preparar equipo para jugar en cancha o en campo ruim, como decís vos, hay que buscar outro treinador. Em Eldorado do Sul, o Grêmio também decepcionou e perdeu o 100% de aproveitamento no retorno. Com os titulares, o time saiu na frente com o artilheiro Diego Souza, que chegou ao 6º gol na competição. Só que nesse belo chute de Muriel, o Ipiranga conseguiu um empate ainda na primeira etapa. O tricolor teve todo o segundo tempo para tentar um resultado melhor, mas parou na defesa adversária. Infelizmente a gente não conseguiu o resultado que a gente esperava, que a gente buscou o tempo todo. O Ipiranga veio para se defendeu muito bem, não dando muitos espaços à nossa equipe. Apesar que nós saímos na frente, depois tomamos o gol de empate e criamos bastante situações, mesmo com o adversário fechado, mas não tivemos, de repente, a tranquilidade necessária para a gente fazer o segundo gol. Para a maioria dos clubes, a semana vai ser de despedida do Campeonato Gaúcho. Isso porque a última rodada do segundo turno está marcada para quarta-feira, dia que nós vamos conhecer os 4 classificados para as semifinais. A Federação Gaúcha de Futebol deve anunciar, nesta segunda, os locais das partidas. Eles estão gineteando. Uma hora joga aqui, outra hora joga ali. O Inter deve jogar em Caxias, de repente vai jogar até nesse campo de treinamentos do Grêmio, que é lá em Eldorado, que é do outro lado do Guaíba, daí lá pode, em Porto Alegre não pode, então tá aí, eles estão gineteando e cada um tá se virando do jeito que dá. Lá em São Paulo também uma hora joga aqui, outra hora joga ali, e tá indo e tá andando, e o futebol tá prosseguindo, e no meio de semana, então, vamos conhecer aí os finalistas, semifinalistas do segundo turno. Lembrando que o Caxias já é campeão do turno. Se ganhar o retorno, é campeão estadual sem necessidade de decisão. Ao que tudo indica, Grêmio e Inter terminarão a fase em primeiro lugar de cada grupo. Aí vão para a semifinal e assim por diante, meio de semana tudo se define.